Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos fazer este tutorial, este olho belíssimo com sombras da Playboy que eu paguei R$3. Eu já indiquei aqui para vocês várias vezes, principalmente a cor branca. É uma das sombras brancas mais brancas que tem, gente, baratinha desse jeito. É tudo de bom, né? Mostrei aí para vocês no meio do tutorial, comparei ela com a sombrinha neve da Nath Capello, que é uma das sombras brancas que eu mais uso. Toda vez que acaba eu compro de novo. Porém, essa aqui custa R$20 e essa aqui da Playboy, quando eu encontro, eu pago 3. Essa aqui já é a minha terceira, eu acho. Se inscreve se você caiu aqui de paraquedas pelo título do vídeo. Deixa um like no vídeo pra mim, que ajuda muito na divulgação. E aproveita para compartilhar aí com uma amiga. Vou mostrar para vocês todas as cores que eu tenho. Como eu falei, a cor 01 é a branca. Essa é a pigmentação da branca, olha isso. Essa é a pigmentação da cor 2, é uma corzinha que eu uso de transição. Essa é a cor 3, é o marrom mais escuro que tem. A cor 4 é um marrom mais claro e mais neutro que a sombra anterior. Essa é a cor 5, olha esse tom, gente, belíssimo. E por último, a cor 6, que é a sombra preta, não é a sombra mais preta que tem, tá? Ela é meio acinzentada, tá vendo? Como eu falei pra vocês, eu compro essas sombras por R$3 cada. Não tem a melhor embalagem, né, gente? São embalagens bem frágeis mesmo, essa tampinha inclusive solta à toa, mas como vocês viram aí, são sombras super pigmentadas, mas também são super esfarelentas, tá? Elas têm bastante talco na composição, esfarelam muito. Se você não for com calma, não tirar o excesso de sombra do pincel, pode sujar toda a pele. Se você é iniciante na maquiagem e não vai fazer técnicas elaboradas, não vai fazer um monte de construção de cores, eu indico sim essas sombras, porque sozinhas elas esfumam muito fácil. Não dá pra ficar criando camada com elas, eu vou mostrar aí pra vocês no tutorial. Inclusive, se você tem essas sombras e não consegue usar, com certeza esse vídeo é pra você. Elas são mais complicadinhas de você vir primeiro com a sombra de transição e ir escurecendo os olhos aos poucos, tá? Porque chega aí numa terceira camada, ela já não constrói mais. Mas vocês vão ver aí como que eu fiz no tutorial e deu super certo, eu usei todas as cores nesse olho. E se você é profissional na área e tá procurando uma sombra branca de qualidade, com certeza eu indico essa aqui. Se vocês encontrarem nesse preço justo, vale muito a pena, tá? Eu já vi essa sombra sendo vendida a R$15 e aí eu não acho que vale, porque essa aqui da Nath Capello custa 20 e obviamente ela é uma sombra que fica bem branquinha mais rápido do que essa da Playboy. Mas se você encontrar nesse precinho de até 5, R$6, eu acho que vale demais, gente. Olha só, ela fica super branquinha, você vai conseguindo colocar a sombra em cima de sombra, se for a branca, tá? E ela não fica trincada, não fica transparente, sabe? Ela fica bem consistente, eu gosto muito dessa sombra. Me conta aí se vocês já conhecem alguma dessas sombras, já testaram alguma cor, quanto vocês pagaram por elas e bora lá pro tutorial. Já tô com corretivo aqui por toda a pálpebra, essas sombras elas pigmentam melhor numa pálpebra mais úmida. Também não são sombras que criam 200 camadas, tá, gente? Então se você tem essas sombras aí e não consegue usar, não consegue fazer funcionar, pega a dica, tá? Eu vou começar com a cor 04, que é um tomzinho de marrom, e vai ser o meu tom intermediário. Nem é a cor mais forte, que é a sombra vermelha, e nem é a cor de transição. Então, eu vou começar com ela, vou colocar aqui, ó, por todo o meu côncavo, trazendo aqui no início do olho, porque como é um cut crease, então tem que ter sombra até aqui no início. Esse pincel é o MV06 da Mais Vaidosa. São sombras que tem bastante talco na fórmula, então elas estão esfarelando bastante. Então vai com calma, leveza na mão, pega pouco produto no pincel e vai depositando aos poucos até a sombra chegar na maior potência dela, né? Na maior pigmentação. Já esfumei essa corzinha aqui, ó.
Desde o inicinho aqui da pálpebra até aqui no final, até chegar no côncavo, ó. E pra dar uma esfumadinha nas bordas dessa sombra, eu vou usar a 02, que é esse tomzinho aqui um pouquinho mais claro. Mesmo pincel, e eu vou vir aqui nas bordinhas dela, ó. E vou terminar de esfumar e vou dar uma puxadinha nessa sombra pra fora. Vou vir agora com a sombra 05, que é esse tom de vermelho belíssimo. Pincelzinho Gama 03 da Levangie e eu vou colocar essa sombra vermelha aqui por todo o côncavo. E aqui eu sei que ela vai pigmentar super bem, porque só tem uma sombra embaixo, então por enquanto tranquilo, ó. E aí, como é um cut crease, eu vou chegar bem com essa sombra aqui no canto interno, ó, pra ela aparecer na hora que eu fizer o corte. Pra a sombra não perder intensidade, primeiro eu vou depositando. Quando ela chegar na pigmentação que eu quero, aí eu vou esfumando só as bordinhas dela. Vou voltar na sombra 04, que foi o primeiro tom que eu usei, e o pincel 136. E eu vou começar a esfumar as bordinhas dessa sombra, lembrando que como ela é uma sombra um pouquinho mais solta, se eu ficar passando muito o pincel em cima de onde eu depositei, ela vai meio que sumir, tá? Então, ó, apesar do pincel ser maior, eu vou só nas bordas da sombra mesmo, que aí ela não vai perder a cor dela aqui no côncavo. Vou voltar no tomzinho 02, que é a cor de transição, e o pincel MV06 da Mais Vaidosa, e vou dar mais acabamento aqui no esfumado. Vou deixar assim por enquanto e agora eu vou fazer o corte do cut crease aqui com corretivo. Lembrando que já tem aqui no canal um vídeo super detalhado para quem tem a pálpebra mais gordinha, mais caída e gosta dessa técnica de cut crease. Eu ensinei vocês a fazer no vídeo e eu vou deixar ele linkado aqui para quem quiser conferir. Fiz o corte com corretivo e agora eu vou usar a sombra branca, é a cor 01. Deixa eu comparar aqui para vocês com a sombra neve da Nath Capello. É uma das sombras mais branquinhas que tem nacionais e de baratinho ela não tem nada, porque a unidade dela é R$20. Vou mostrar aqui agora da Playboy pra vocês verem que ela também não fica pra trás, ó. Essa é a da Nath Capello, essa aqui é a da Playboy. Olha isso, gente. Pincel E20 da Ruby Rose. Eu vou só tirar um pouquinho desse acumulado aqui, ó. Começar a depositar aqui onde eu passei o corretivo. As outras sombras, eu acho que tem outras sombras melhores e que não dão tanto trabalho assim, sabe? Se você for comprar pra não ficar criando camadas com elas, for fazer só um esfumado com no máximo 2 cores, vale demais. Para fazer técnicas mais elaboradas, são sombras que provavelmente vão dar muito trabalho. Agora, essa sombra branca, gente, compra na Bacia, que ela é maravilhosa, ó. E outra coisa, ela fica muito consistente na pálpebra, tá? Aqui eu tô criando camadas com ela, lógico, pra ficar cada vez mais branquinho. Mas ela é uma sombra que ela fica muito bonita, ela fica lisinha. Com o pincel MV06 eu vou voltar na sombra vermelha, que é a 05, para dar um acabamento entre a sombra branca e ela, fazer uma transiçãozinha aqui, ó. É só pegar menos produto que ela fica um pouquinho mais clara, dá a impressão de que é uma sombra menos vermelha, mais rosinha. É só aplicar pouquinho, ó. Eu vou pegar um pincel menor e a sombra que eu usei como transição, que é a 02. Esse pincel é o S12 da Esfumato e eu vou colocar essa sombra entre o branco e o vermelho. Aqui no final do olho eu vou pôr um pouquinho desse marrom, é o mais escuro, é a cor 03. De novo com o pincel MV06. E eu vou colocar essa sombra aqui, ó, pra fazer uma caminha pra sombra preta, porque também temos um preto, então vamos usar. E aqui, sim, eu já tô na terceira sombra, ó. E ela não tá abrindo buraco, mas por quê? Eu não tô criando uma transição e fazendo um esfumado, eu mais depositei essa sombra marrom aqui. Então, não tem muito problema, ela cria uma camada de boinha. Agora, pra aplicar a sombra preta, eu sei que se eu já vier com ela aqui direto, ela vai ficar muito acinzentada, não vai pigmentar legal. Então, eu gosto de molhar a pálpebra com água, gente, até água resolve, tá? Que eu vou aplicar uma bruma e, ó, vou pegar o pincel MV07 e a sombra preta, lembrando que a pálpebra não pode estar molhada,
porque senão vai virar uma meleca. Tem que ser só úmidazinha mesmo. É como se fosse a pele úmida recebendo iluminador. Aqui no olho é a mesma coisa, não pode estar molhado mesmo não. E aí com esse pincelzinho menor, eu vou colocar ela aqui no final do olho, bem de leve, cuidado para não subir muito, só para fazer um cantinho mais escuro aqui. Vou pegar mais um pouquinho da sombra 03, que é a sombra marrom com pincel menor. Esse é o S12 da Esfumato. E eu vou esfumar aqui, ó, a borda do preto, só pra não ficar uma transição direto do preto pro vermelho. Então, eu vou pôr um pouquinho de marrom aqui. Lembrando que a gente não esfuma preto com preto, tá? Então, sempre tem um marronzinho aí mais escuro. Já colei os cílios postiços, passei o lápis preto, Mega Impact da Avon. Vou esfumar esse lápis com a sombra preta e um pincel de precisão, bem de leve, pouca sombra, para não esfarelar, principalmente a sombra preta, senão vai criar aqui uma olheira. Primeiro deposita a sombra em cima do lápis para selar e depois esfuma aqui as bordinhas. E lembra sempre de ligar o reguinho aqui, ó, não deixar o reguinho sem sombra. Vou pegar agora a sombra marrom mais escura, essa aqui é a 03, mesmo pincel, e vou colocar essa sombra aqui na bordinha da sombra preta. Eu gosto bastante de descer mais com esse esfumado inferior aqui, porque disfarça super quem tem esse inchadinho aqui no olho, ó, que eu tenho. Mas se você não gosta, pode fazer o esfumado menor. E agora a sombra vermelha, que é a 05. Vou terminar aqui o esfumado com ela. Limpei aqui o pincel, agora eu vou voltar na sombra branca. Que calor, gente. Tem um segundo sol aqui em casa. Eu vou iluminar esse cantinho aqui com essa sombra, ó. Make pronta, deixa eu te contar que batom é esse. É esse aqui da Playboy que eu mostrei pra vocês do vídeo de comprinhas. Essa cor é a 3 e eu amei, olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí pra mim se vocês já conheciam essa sombrinha, se vocês têm e quanto vocês pagaram. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.